Indore, o albergue feminino que virou cena de horror. Antes de começar essa história, que vai te deixar sem dormir hoje à noite, deixa seu comentário aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo. Escreve sua cidade, seu estado ou seu país. Quero saber quem está acompanhando essa história perturbadora comigo. E se você já passou por alguma experiência estranha em algum lugar, conta pra gente nos comentários. Priya Sharma tinha 23 anos quando sua vida virou um pesadelo vivo. Ela era uma dessas meninas com olhos cheios de sonhos, sabe? Aquele tipo de pessoa que acorda todos os dias acreditando que o mundo pode ser um lugar melhor. Vinda de uma pequena vila no interior de Maharashtra, Priya havia conseguido uma bolsa de estudos para fazer enfermagem em Indore, a maior cidade do estado de Madhya Pradesh. Para ela, aquilo era tudo. Era a chance de transformar não apenas sua vida, mas a vida de toda a sua família. O problema é que Priya não sabia que ao aceitar aquela vaga no albergue feminino Shanti Niwas, ela estava entrando em algo muito maior e mais sinistro do que sua mente inocente poderia imaginar. Era março de 2019. O calor sufocante de Indore tornava as noites quase insuportáveis. O albergue Shanti Niwas ficava em uma área mais antiga da cidade, numa rua estreita onde as casas coloniais se misturavam com construções modernas. O prédio de 3 andares tinha uma fachada desgastada, com pinturas descascadas e janelas de madeira rangentes. Mas para Priya, aquilo era um palácio. Ela dividia um quarto pequeno no 2º andar com outras 3 garotas. Mira, uma estudante de direito quieta e reservada. Anjali, extrovertida e sempre com um sorriso no rosto. E Kavita, a mais velha do grupo, que estava no último ano de administração. Na primeira semana, tudo parecia normal. Bem, quase tudo. A administradora do albergue era uma mulher chamada Sra. Deshmukh, uma senhora de cerca de 60 anos, magra como um graveto, com olhos fundos que pareciam te atravessar quando ela olhava. Ela sempre vestia saris brancos, como se estivesse em eterno luto, e caminhava pelos corredores sem fazer barulho. As meninas costumavam brincar dizendo que ela parecia um fantasma flutuando pelo prédio. Mas não era engraçado, não mesmo. Priya começou a perceber coisas estranhas logo na 2ª semana. Tons, sempre sons. Durante a noite, ela acordava com o barulho de passos no corredor. Passos pesados, deliberados, como se alguém estivesse patrulhando. Mas quando ela ou alguma das outras garotas abria a porta para verificar, o corredor estava sempre vazio. Apenas aquele silêncio denso e sufocante que fazia sua pele arrepiar. São os canos velhos, dizia Anjali, sempre tentando racionalizar. Prédios antigos fazem barulhos estranhos, mas Priya sabia que não eram os canos. Ela sabia reconhecer o som de passos humanos, e havia algo mais, um cheiro, doce e enjoativo, como flores podres misturadas com algo químico. O cheiro vinha do 3º andar, onde ficavam os quartos que a Sra. Deshmukh mantinha sempre trancados. Aqueles quartos estão em reforma, ela havia explicado no primeiro dia. Nenhuma estudante pode subir lá. É perigoso. Perigoso. Que palavra interessante ela escolheu usar. Ei, aproveita e já deixa seu like no vídeo. E me conta nos comentários. Você acredita em pressentimentos? Sabe aquele sentimento de que algo está errado mesmo sem prova? Comenta aqui embaixo se você já sentiu isso alguma vez na vida. Foi em uma noite de abril que tudo começou a desmoronar. Mira desapareceu. Não foi um desaparecimento dramático. Não houve gritos, não houve sinais de luta. Ela simplesmente não estava mais lá quando as outras acordaram. Sua cama estava arrumada, suas roupas dobradas perfeitamente sobre a cadeira e sua mochila havia sumido. A Sra. Deshmukh disse que Mira havia recebido uma ligação de emergência de casa durante a madrugada e precisou partir imediatamente. Ela não quis acordar vocês,
disse a administradora com aquele sorriso fino que nunca alcançava seus olhos. Pediu desculpas. Mas havia algo errado. Mira era organizada demais para partir sem avisar adequadamente. E mais importante, ela havia confidenciado para Priya dias antes que estava tendo problemas com a família e não falava com eles há meses. Por que voltaria justamente agora? Priya tentou ligar para o celular de Mira, fora da área de cobertura. Mandou mensagens, nunca foram entregues. Era como se Mira tivesse simplesmente evaporado da face da terra. Talvez ela tenha mudado de número, sugeriu Kavita, mas sua voz tremia de incerteza. As semanas seguintes foram uma descida lenta para a loucura. Priya começou a prestar atenção em coisas que antes ignorava. O número de meninas no albergue estava diminuindo. Não drasticamente, não de uma vez, mas aos poucos. Uma aqui, outra ali. E todas com a mesma história. Emergências familiares, transferências de última hora, oportunidades inesperadas em outras cidades. E a senhora Deshmukh sempre tinha uma explicação. Sempre. Priya começou a fazer perguntas. Conversou com meninas de outros quartos. Uma delas, Ritu, uma estudante de jornalismo do primeiro andar, compartilhou algo perturbador. Eu estava pesquisando para um trabalho sobre a história de Indore. Ritu disse em voz baixa, olhando nervosamente ao redor. E descobri que este prédio, ele tem um passado muito sombrio. Ritu mostrou a Priya recortes de jornal antigos que ela havia encontrado nos arquivos da biblioteca. O prédio que agora era o albergue Shanti Niwas havia sido, nos anos 1970, uma clínica particular. Uma clínica onde uma médica chamada Dra. Kamala Deshmukh realizava procedimentos ilegais, abortos clandestinos, principalmente, mas havia rumores de coisas piores. Experimentos, tráfico de órgãos. A clínica foi fechada depois que corpos de mulheres jovens começaram a aparecer em terrenos baldios ao redor da cidade. A Dra. Kamala Deshmukh nunca foi formalmente acusada. Faltavam evidências, mas ela morreu pouco depois, em circunstâncias misteriosas, dentro deste mesmo prédio. Deshmukh, sussurrou Priya, sentindo o sangue gelar nas veias. A administradora, ela tem o mesmo sobrenome. Filha, confirmou Ritu. A senhora Deshmukh, que administra este lugar, é a filha da doutora Kamala. Naquela noite, Priya não conseguiu dormir. Ela ficou deitada na escuridão, ouvindo os sons do prédio, e desta vez ela decidiu que ia investigar. Às 2 da manhã, quando tinha certeza de que Anjali e Kavita estavam dormindo profundamente, ela saiu do quarto. O corredor estava mergulhado em sombras. A única luz vinha de uma lâmpada fraca no final do hall. Priya subiu as escadas em direção ao 3º andar, cada degrau rangendo sob seus pés descalços. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que todos no prédio podiam ouvi-lo. A porta para o 3º andar estava trancada como sempre, mas Priya havia trazido um grampo de cabelo. Ela havia aprendido a fazer isso assistindo vídeos no YouTube, nunca imaginando que realmente precisaria usar essa habilidade. Com as mãos tremendo, ela trabalhou na fechadura por longos minutos angustiantes até ouvir o clique suave. A porta se abriu. O cheiro a atingiu como uma onda, aquele odor doce e pútrido, agora muito mais forte. Priya cobriu o nariz e a boca com a manga da camisola e entrou. O 3º andar não estava em reforma. Na verdade, parecia estar em pleno uso. O corredor era diferente dos andares inferiores. As paredes eram brancas, clínicas, com aqueles azulejos que você vê em hospitais. E havia portas, muitas portas, todas fechadas, exceto uma no final do corredor, que estava entreaberta com uma luz fraca vazando por ela. Priya se moveu em direção à luz, cada passo uma batalha contra o instinto gritante de fugir.
Ela passou por várias portas fechadas e em uma delas ouviu algo que fez seu sangue gelar. Um gemido baixo, quase inaudível. Humano. Pausa rápida aqui. Gente, essa história está me arrepiando enquanto conto. Comenta aí. Você teria coragem de investigar algo assim sozinho? E já aproveita e compartilha esse vídeo com aquele amigo ou amiga que ama histórias de terror. Vamos continuar, porque o que Priya encontrou vai te deixar sem palavras. Priya se aproximou da porta entreaberta no final do corredor. Seu corpo inteiro tremia. Ela queria correr, queria voltar para seu quarto e fingir que nada disso estava acontecendo. Mas ela pensou em Mira. Pensou nas outras meninas que haviam desaparecido. E empurrou a porta. O que ela viu vai assombrá-la pelo resto de sua vida. Era uma sala de cirurgia, ou pelo menos tinha sido em algum momento. Agora parecia algo saído de um filme de terror. Havia uma mesa de metal no centro, manchada com algo escuro que Priya não queria identificar. Instrumentos cirúrgicos enferrujados estavam espalhados sobre uma bandeja. E nas paredes... Deus! As paredes... Fotografias, dezenas delas, centenas talvez, fotos de meninas jovens, muitas delas inconscientes ou dormindo. Priya reconheceu algumas. Mira estava lá, e outras garotas que haviam saído do albergue nos últimos meses. Mas o pior, o absolutamente mais aterrorizante, era a parede do fundo. Havia frascos de vidro cheios de líquido, alinhados em prateleiras, e dentro deles, órgãos. Priya não era especialista, mas como estudante de enfermagem, ela podia reconhecer rins, pedaços de fígado, talvez até corações. Ela cobriu a boca para abafar um grito. Admirando o trabalho da minha mãe, Priya girou tão rápido que quase caiu. A senhora Deshmukh estava parada na porta, bloqueando a única saída. Mas ela não estava sozinha. Havia um homem com ela, grande e musculoso, vestindo um jaleco branco manchado. Ele tinha o rosto inexpressivo de quem faz algo terrível tantas vezes que deixou de sentir qualquer coisa. Você sabe, continuou a senhora Deshmukh com aquela voz suave e venenosa. Minha mãe era uma visionária. Ela entendeu algo que a sociedade hipócrita nunca aceitaria. Essas meninas sem família, sem recursos, sem ninguém que realmente se importasse, elas tinham um propósito maior. Seus órgãos podiam salvar vidas importantes, vidas de pessoas que podiam pagar. Priya recuou, mas não havia para onde ir. Vocês estão matando meninas por seus órgãos? Matando é uma palavra tão feia, disse a senhora Deshmukh, aproximando-se lentamente. Nós estamos redistribuindo recursos e você, minha querida Priya, tem órgãos particularmente saudáveis. Já temos 3 compradores interessados. Seu fígado, seus rins, suas córneas. Você vai dar esperança a tantas pessoas. O homem avançou. Priya gritou, mas ele foi mais rápido, cobrindo sua boca com uma mão enorme enquanto a outra segurava seu braço. Ela lutou, chutou, tentou morder, mas ele era forte demais. Ela sentiu uma picada no pescoço. Uma agulha. Shhh! Sussurrou a senhora Deshmukh, acariciando o cabelo de Priya enquanto a droga começava a fazer efeito. Vai doer menos se você não resistir. A visão de Priya começou a escurecer. Seus membros ficaram pesados. Ela pensou em sua mãe, em seu pai, em seus irmãos mais novos na vila. Eles nunca saberiam o que aconteceu com ela. Ela seria apenas mais uma garota que saiu para seguir seus sonhos e nunca mais voltou. Mas então, através da névoa da sedação, ela ouviu algo. Vozes, gritos, passos pesados correndo pelo corredor. A porta da sala se escancarou com um estrondo e, de repente, o lugar estava cheio de policiais. Luzes fortes, rádios estalando, ordens sendo gritadas. Priya desmoronou no chão, ainda consciente o suficiente para ver a senhora Deshmukh e o homem sendo algemados. Alguém se ajoelhou ao seu lado, verificando seu pulso, chamando por uma ambulância. Você está bem, disse uma voz feminina gentil. Você está segura agora.
Era Rito, a estudante de jornalismo. Ela havia seguido Priya e, quando viu o que estava acontecendo, tinha ligado para a polícia imediatamente. Nos dias que se seguiram, a verdade completa veio à tona. A senhora Deshmukh e seu comparsa, um médico caçado chamado Dr. Verma, haviam assassinado pelo menos 15 meninas nos últimos 3 anos. Eles escolhiam cuidadosamente garotas de famílias pobres, que vinham de longe, que não tinham muitos contatos em Indore. Meninas que ninguém procuraria com muito empenho se desaparecessem. Os corpos nunca eram encontrados porque eram completamente descartados. Os órgãos vendidos no mercado negro, o resto incinerado ou dissolvido em ácido. Mira estava entre as vítimas. Eles a haviam capturado na noite em que partiu, sedada e levada para aquele 3º andar maldito, onde seus órgãos foram colhidos e vendidos para o maior lance. O albergue Shanti Niwas foi fechado permanentemente. O prédio foi demolido 6 meses depois. A senhora Deshmukh e o Dr. Verma foram condenados à prisão perpétua, embora muitos achassem que mereciam a pena de morte. Priya sobreviveu, fisicamente intacta, mas mentalmente, as cicatrizes permanecerão para sempre. Ela nunca terminou seu curso de enfermagem, não conseguia. Cada vez que via instrumentos cirúrgicos ou cheirava desinfetante hospitalar, ela estava de volta naquela sala, no 3º andar. Ela voltou para sua vila. Casou-se com um rapaz local. Teve filhos. Vive uma vida tranquila e simples. Mas às vezes, no silêncio da noite, ela ainda ouve aqueles passos no corredor. Ainda sente o cheiro doce e pútrido das flores podres. Ainda vê o sorriso fino da senhora Deshmukh e aqueles olhos fundos que pareciam ver direto através da sua alma. E em noites particularmente ruins, quando as lembranças são fortes demais, Priya se pergunta quantas outras meninas estão lá fora, em outros albergues, outras pensões, outros lugares que prometem segurança, mas escondem horrores inimagináveis. Quantas outras Priyas existem neste exato momento, dormindo sem saber que seus sonhos estão prestes a se transformar em pesadelos? Essa foi a história real de Priya Sharma e o albergue Shanti Niwas, em Indore. Uma história que nos lembra que, às vezes, o verdadeiro horror não vem de fantasmas ou demônios, mas de pessoas reais, com corações negros e almas vazias, disfarçadas de protetoras e cuidadoras. Agora me conta, o que você achou dessa história? Comenta aqui embaixo dizendo de onde você está assistindo e se conhece alguma história parecida na sua região. E, por favor, compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam essa história e fiquem alertas. Às vezes, conhecimento pode salvar vidas. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like, porque isso ajuda muito para que eu continue trazendo histórias reais que precisam ser contadas. Até a próxima história e cuidado por aí. O mundo pode ser mais sombrio do que imaginamos.